Imagine uma agente veterana de confiança absoluta que de repente aparece nas câmeras, ajudando um dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos a fugir da prisão. Uma guarda em Londres, por sua vez, foi pega pela própria câmera rindo, beijando e tirando selfies com um traficante condenado. E aqui no Brasil, uma advogada foi flagrada pelas câmeras de vigilância em pleno ato íntimo com um detento durante uma visita jurídica. Esses não são boatos. São fatos reais, gravados, que escancararam os escândalos mais proibidos atrás das grades. Ela era vista como a funcionária perfeita, alguém que dedicou quase 2 décadas de sua vida ao sistema prisional do Alabama. Vicky White, respeitada, admirada e prestes a se aposentar, carregava uma reputação de lealdade e disciplina. Mas tudo isso começou a ruir no momento em que as câmeras de segurança registraram uma cena impossível de acreditar. Vicky conduzindo Casey White, um assassino condenado, para fora da prisão em plena luz do dia. Não havia sinais de luta, de coação ou de fuga improvisada. Ao contrário, as imagens mostravam uma saída calma, meticulosamente planejada. O choque foi imediato. Como a funcionária modelo, com carreira limpa, havia se tornado cúmplice de um dos presos mais perigosos do país. Enquanto o vídeo circulava nas redes e era exibido em todos os noticiários, a investigação revelava algo ainda mais perturbador. Vicky e Casey mantinham um relacionamento secreto dentro da prisão. Telefonemas, conversas discretas e uma confiança que crescia longe dos olhos da administração. Tudo culminou naquela fuga ousada que paralisou o estado inteiro. Durante 11 dias, os dois se tornaram protagonistas de uma caçada nacional. Hotéis, estacionamentos e estradas foram vasculhados, e cada pista levava a um novo desenrolar quase cinematográfico. Até que o destino trouxe o desfecho trágico, um cerco policial, uma perseguição em alta velocidade e o fim da linha para Vicky White. Ela, que havia conquistado o respeito de colegas e superiores, terminou morta com um tiro, deixando para trás uma pergunta sem resposta. O que leva uma mulher de 56 anos, com uma vida aparentemente estável, a arriscar tudo, carreira, reputação e até a própria vida, por um preso condenado por assassinato? O caso expôs não só a fragilidade humana diante de relações proibidas, mas também as falhas de um sistema que nunca imaginou que uma de suas peças, mais fortes, pudesse se tornar o elo mais fraco. No coração de Londres, dentro dos muros de Pentonville, uma das prisões mais conhecidas do Reino Unido, um escândalo ganhou força quando veio à tona um vídeo inesperado. Não era uma gravação clandestina feita por presos, mas algo ainda mais absurdo. Imagens captadas pela própria bodycam de uma guarda prisional. Tracy Boateng, 27 anos, aparece rindo, trocando olhares, beijando e até tirando selfies ao lado de Vincent Ojo, um traficante condenado por heroína. O impacto foi imediato. Como uma agente tão jovem, com futuro pela frente, pôde se entregar de forma tão explícita a um relacionamento dentro da prisão? Não havia como negar, porque a prova estava ali. Sua própria câmera havia registrado o momento que deveria nunca ter existido. O vídeo se tornou peça central do processo e, para a opinião pública, virou símbolo da vulnerabilidade do sistema prisional britânico. Tracy, que deveria ser responsável por manter a ordem, tornou-se a prova viva de que a linha entre o dever e o desejo pode ser cruzada em segundos. O detalhe que mais chocou foi a naturalidade. As risadas, o sorriso, o gesto de quem não parecia minimamente preocupada em estar sendo gravada. Para muitos, era como assistir não a uma relação secreta, mas a uma afronta direta ao papel de autoridade. A repercussão foi devastadora. Enquanto colegas tentavam explicar o inexplicável, a sociedade questionava até onde iam os riscos de dar poder a quem não estava preparado para resistir à tentação. No tribunal, a confissão de má conduta apenas confirmou aquilo que todos já sabiam. A carreira havia acabado, a reputação estava destruída, e Pentonville ficava marcado por um escândalo que dificilmente seria esquecido. No fim, restou a pergunta que ecoava tanto dentro da prisão quanto fora dela. O que leva alguém a se expor dessa maneira,
sabendo que cada movimento estava sendo registrado. Talvez a resposta nunca venha, mas a imagem de Tracy Boateng rindo diante da própria queda se tornou uma das cenas mais perturbadoras do sistema prisional britânico. No Brasil, um episódio recente mostrou até onde a fronteira entre a lei e a transgressão pode ser quebrada. Na penitenciária industrial de Blumenau, câmeras de vigilância registraram uma cena que se espalhou rapidamente. Uma advogada, em plena visita jurídica, foi flagrada em ato íntimo com um preso. A sala, destinada a conversas sérias sobre processos e defesa, tornou-se palco de um escândalo que repercutiu em todo o país. As imagens mostravam aquilo que parecia impensável. Não um descuido ou um gesto inocente, mas uma quebra clara da função que ela representava. Em segundos, o vídeo se transformou em prova irrefutável de um comportamento incompatível com a responsabilidade que carrega alguém que deveria defender a lei. A reação foi imediata. O caso chegou à polícia, abriu investigação no sistema prisional e provocou um processo disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil. A sociedade assistia perplexa à queda de uma profissional que tinha acesso privilegiado às áreas mais restritas da prisão e que, ao invés de usar esse espaço para exercer a advocacia, o transformou em terreno proibido. O escândalo ganhou ainda mais peso porque trazia um elemento que despertava indignação e polêmica. Se até quem representa a lei pode ser seduzido ou corrompido, quem realmente garante a segurança dentro das prisões? O episódio expôs não apenas a fragilidade de um sistema que permite brechas, mas também a facilidade com que desejos pessoais podem se sobrepor a deveres profissionais. No fim, a imagem das câmeras permanece como símbolo do absurdo. Uma advogada que deveria proteger a justiça, sendo flagrada pelo mesmo mecanismo que vigia os detentos. Uma ironia cruel, mas também um alerta de que atrás das grades, nada escapa do olhar frio das câmeras. Em Salford, no Reino Unido, um caso mostrou até onde a mistura de paixão e crime pode levar uma agente prisional. Joanne Hunter, de 27 anos, tinha a responsabilidade de vigiar detentos de alta periculosidade em Forest Bank. Mas por trás das grades, ela cultivava um relacionamento secreto com Connor Willis, preso por tráfico de drogas. O que parecia apenas uma aproximação emocional, rapidamente se transformou em algo muito mais perigoso. As investigações revelaram que Joanne começou a enviar fotos íntimas para o detento e a trocar mensagens cheias de promessas proibidas. Mas não parou por aí. Câmeras e registros internos confirmaram que ela chegou a contrabandear drogas para dentro do presídio, escondendo cannabis em uma caixa de suco e até em uma lata de Red Bull. A ousadia era tamanha que o próprio sistema carcerário ficou em choque. Uma de suas funcionárias havia se tornado cúmplice ativa do tráfico dentro da prisão. Quando o escândalo veio à tona, a reação foi devastadora. Colegas de profissão se sentiram traídos, a administração penitenciária foi exposta ao ridículo e a opinião pública acompanhava cada detalhe com incredulidade. Afinal, como alguém que deveria ser símbolo de ordem e autoridade podia se transformar em fornecedora de drogas para o mesmo sistema que jurou proteger? No tribunal, as provas eram inegáveis. Mensagens, vídeos, movimentações internas, tudo apontava para um envolvimento profundo entre ela e o preso. A sentença veio dura. 3 anos de prisão. Joanne, que deveria zelar pela segurança da prisão, passou a conhecer o sistema de outro ângulo, não mais como funcionária, mas como detenta. O caso deixou uma marca incômoda. Mostrou que às vezes a prisão não precisa de brechas arquitetônicas para ser violada. Basta uma decisão equivocada, uma paixão proibida, e o muro que separa a lei do crime desmorona por dentro. Em Doncaster, no Reino Unido, as câmeras de vigilância da prisão de Lindholm registraram uma cena que rapidamente se transformou em escândalo nacional. Morgan Farr Varney, agente prisional de 35 anos, foi flagrada em imagens de CCTV entrando em um armário junto com o detento Jordan Stones. O que deveria ser apenas mais um turno de trabalho se tornou prova de uma relação ilícita escondida à vista de todos. A investigação revelou que os encontros não eram pontuais. Entre os corredores da prisão e os espaços mais improváveis, os dois mantinham uma relação intensa, alimentada por cartas de amor e pequenos gestos clandestinos.
Quando as imagens vieram à tona, acompanhadas das mensagens apaixonadas apreendidas pela polícia, ficou impossível negar. A agente havia cruzado todas as linhas que separavam autoridade e detento. O impacto foi imediato. Colegas de profissão se viram forçados a encarar a fragilidade da disciplina dentro do presídio, e a administração precisou admitir que as falhas não estavam apenas nas grades ou nas câmeras, mas também no coração de quem deveria manter a ordem. A confiança depositada em uma servidora pública desmoronou diante de um país que assistia, incrédulo, à revelação de mais um caso de paixão proibida atrás das grades. No tribunal, Morgan confessou má conduta em cargo público e recebeu uma sentença de 10 meses de prisão. De protetora da lei, ela passou a ocupante das mesmas celas que jurou controlar. O contraste entre a farda de autoridade e a condição de réu se tornou um símbolo cruel do quanto a vida pode se transformar por uma decisão impensada. Assim como outros casos que chocaram o Reino Unido, a história de Morgan Varney mostrou que as prisões não são apenas espaços de contenção, mas também cenários onde o desejo, a fraqueza e a transgressão encontram brechas para se revelar, mesmo sob o olhar atento das câmeras. Atrás dos muros das prisões, onde a disciplina deveria ser absoluta, surgem histórias que parecem roteiros de filmes. Guardas, advogadas, veteranas de confiança, todas flagradas em situações que jamais deveriam ter acontecido. Todas presas não apenas pelas câmeras, mas pelas próprias escolhas. O que esses casos revelam é que a fragilidade humana pode ser mais perigosa do que qualquer fuga planejada ou rebelião armada. No fim, fica uma verdade incômoda. Não importa quão altas sejam as muralhas, os maiores riscos muitas vezes vêm de dentro. Agora eu quero saber de você. Qual desses escândalos pareceu o mais absurdo? Deixe nos comentários, porque a sua opinião pode guiar a próxima investigação. E se você chegou até aqui, já sabe. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque os próximos segredos vão ser ainda mais perturbadores.